Estudar música ou aprender um instrumento musical pode ser uma excelente forma tanto de manter a saúde do seu cérebro quanto do resto do seu corpo. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícia Científica de hoje. Nesse período de quarentena, e eu só quero lembrar, fique em casa, é o que a ciência diz que é mais importante para a gente fazer nesse momento de pandemia. Algumas pessoas têm tido um tempo disponível que nunca tiveram antes na vida. E tem rolado uma pressão muito grande, principalmente nas redes sociais, de que você deve se exercitar, você deve aprender coisas novas, você deve escrever um romance, de que os maiores textos e as maiores músicas foram produzidas em quarentenas. Você pode ter visto muita coisa nesse sentido na internet nesses dias. O primeiro recado que eu tenho a dar para você é: não se coloque essa pressão. Não ache que você tem que ser hiperprodutivo nesse momento. Faça aquilo que te deixa mais confortável. Isso é muito importante para a gente manter a saúde mental nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, se você tiver vontade de escrever, escreva. Se você tiver vontade de trabalhar, trabalhe. Mas se você tiver vontade de assistir uma série, assista. Se permita ter momentos de ócio. Esses momentos de ócio são tão importantes quanto os momentos de produtividade. Se você cair nessa pilha das redes sociais de que esse é o momento de ser produtivo, além da dificuldade da quarentena, você vai estar gerando uma outra pressão no seu psicológico que pode causar problemas futuros. Agora, se você quiser criar uma rotina de treino, se você quiser aprender coisas novas, isso pode ser interessante. Mas isso não vale o custo da sua saúde mental. Existem vários trabalhos que mostram que aprender coisas novas podem ajudar o nosso cérebro a ser mais saudável. Um trabalho do André Souza, que participa do Nerdcast, mostra que aprender novas línguas confere novas habilidades ao nosso cérebro e permite que a gente melhore cognitivamente. Mas o exemplo que eu vou trazer aqui não é para você estudar mandarim, é ligado à música. Estudar música parece ser muito importante para o desenvolvimento das capacidades cognitivas do nosso cérebro e para a manutenção da saúde do nosso cérebro com o passar do tempo. Quando você estuda música ou instrumento musical, você vai ativar várias partes do seu cérebro. Por exemplo, você ativa o lobo occipital para ler partituras, para entender ritmo e métrica. Você ativa o lobo temporal para conseguir escutar essa música e interpretar essa música. Você ativa o lobo frontal para se concentrar naquilo e se desligar de outros estímulos externos que estão acontecendo enquanto você está tentando tocar ou enquanto você está estudando isso. E você ativa o lobo parietal para integrar todas essas informações que estão chegando ao seu cérebro dos seus órgãos sensoriais. Além disso, se você está aprendendo a tocar um instrumento musical, você também vai ativar as partes que controlam o sistema motor do seu cérebro e está ativando os nervos motores que vão controlar os músculos para você conseguir aprender a tocar aquele instrumento. Quando você ativa várias partes do seu cérebro ao mesmo tempo, novas conexões vão ser construídas entre os neurônios que estão sendo ativados. E isso vai acontecer quando você está aprendendo qualquer coisa. Então, quando eu estou estudando matemática, eu estou ativando uma série de neurônios, criando novas ligações que vão mudar para melhor o funcionamento do meu cérebro. Quando eu estou lendo um romance, acontece a mesma coisa. Só que no caso da música, como a música envolve várias partes do meu cérebro, várias conexões novas vão se formando. E formar essas novas conexões no nosso cérebro podem trazer várias vantagens. Construir essas novas conexões aumenta algo que a gente chama de plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a novos estímulos, interpretar esses novos estímulos e criar respostas com qualidade e velocidade. Como o mundo que a gente está inserido, ele sempre está estimulando a gente de maneiras diferentes, porque você conseguiria interpretar e reagir a estímulos de uma maneira muito mais eficiente. Além disso, essas novas conexões também aumentam as minhas habilidades cognitivas. Habilidades como, por exemplo, habilidades motoras ou de memória ou de raciocínio rápido são influenciadas diretamente pelo treinamento musical que aquela pessoa vai ter. Tem um estudo que vai estar linkado junto com os outros lá no primeiro comentário desse vídeo, que mostra que pessoas que sabem tocar instrumentos, sabem cantar ou que têm alguma habilidade musical, conseguem ir melhor em testes cognitivos do que pessoas que não têm essas habilidades. O que os cientistas discutem é que isso está diretamente ligado a essas novas conexões formadas no nosso cérebro quando a gente está estudando música. Uma outra coisa que parece ser influenciado diretamente por esse aprendizado musical é a manutenção da saúde do nosso cérebro com o nosso envelhecimento.
Estudos comparando músicos idosos com pessoas que não são músicos da mesma idade mostra que as pessoas que tocam instrumento musical ou que cantam conseguem lembrar coisas que aconteceram há pouco tempo melhor do que pessoas que não são músicos. Além disso, esses músicos conseguiriam escutar melhor e se concentrar mais, eliminando estímulos externos. No caso dos músicos que tocam instrumentos que precisam de movimentos finos, esses movimentos continuam finos mesmo com o avanço da idade. Então esse tipo de músico tem a capacidade de realizar tarefas mais delicadas conforme a idade vai aumentando em relação a pessoas que não são músicos. Um dos estudos conseguiu mostrar que existe uma relação entre você tocar um instrumento musical e não desenvolver demência. Então, pessoas que têm estudo musical têm uma probabilidade menor de ter demência senil do que pessoas que não têm esse estudo musical. Além de mostrar que aprender música e aprender a tocar um instrumento musical é fundamental para o desenvolvimento do nosso cérebro e, em alguns casos, para a manutenção da saúde do nosso cérebro, tem um outro fator que esse tipo de atividade pode influenciar diretamente e que pode ser muito importante nesse momento que a gente está passando. Quando você aprende alguma coisa, e nesse caso, quando você aprende a tocar um instrumento musical, você ativa partes do nosso cérebro ligadas ao prazer. Você vai liberar neurotransmissores no seu cérebro que vão gerar uma sensação de bem-estar e de relaxamento. É claro que isso não acontece em todos os casos. Então, se você estiver passando raiva, aprendendo a tocar aquele cavaquinho que você sempre quis tocar, talvez seja melhor parar. É isso! A ciência nos diz que aprender pode ser muito saudável e muito prazeroso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Além disso, pega o link que está aqui em cima e manda para quem você achar que pode se interessar pelo que a gente está falando aqui no Blablologia. Até a próxima, tchau!